Você pai, você mãe, quer que seu filho te obedeça? Vamos conversar sobre isso? Olá, eu sou Carol Vargas, pedagoga, diretora de escola e mãe de um menino de 2 anos e 9 meses, o Gael. Olá, sou Deger Grilo, psicopedagogo, diretor de uma empresa de recreação cultural e pai de uma menina linda, a Camille. Pensa comigo uma coisa, se um pai ou uma mãe querem o melhor para o seu filho, é errado querer que o seu filho obedeça? Verdade, né? Eu tenho certeza que não, mas o que a gente quer propor para vocês hoje é uma obediência colaborativa, algo que sim faça sentido. Quando a gente fala de obediência, nós não podemos esquecer, né, que hoje a gente tem esse pensamento muito pautado no passado, né? Sim. Aquela coisa de que tinha que se obedecer por obedecer. E sabe, Carol, uma das coisas que mais me chama a atenção é a necessidade de ter o controle, sabe? A necessidade de se sentir no controle e exigir das crianças coisas que nós mesmos não temos, às vezes, né, o próprio controle. Né? Então, a gente está educando o nosso filho, a gente quer que ele, né, aquelas frases tipo, criança não tem querer, ou aqui eu que mando. Só que aquilo que a gente vem dizendo ao longo de todos esses vídeos e construção de conteúdo, né? A que preço? Exato. A gente sempre fica pensando, quando a gente fala nessa questão de obediência, de cooperação, a gente não é contra a obediência, porque de fato tem uma idade da vida da nossa criança que ela é egocêntrica, quando eles ainda são muito pequenininhos. Eles não conseguem ter empatia, se colocar num lugar do outro ou cooperar com o outro. A criança pequena ainda não consegue, então ela realmente, de fato, ela só precisa obedecer, porque o pai e a mãe quer o melhor para ela e encaminha ela por esse caminho. Mas o que a gente quer trazer como uma ideia é exatamente, não é obedecer porque o meu pai quer que eu faça, minha mãe quer que eu faça assim. É obedecer porque de fato é o melhor para mim e eu consigo entender isso. Eu consigo compreender que é o melhor caminho, ou eu quero isso para minha vida, deixar essa criança ter opinião sobre as coisas. E não simplesmente porque eu quero que seja assim. Quantas vezes quando a gente era criança a gente ouviu isso? Porque eu quero. E a gente pergunta, a criança tem uma idade que ela fica, por quê? Mas por quê? Mas por quê? Chega uma hora que a gente diz, porque eu quero que seja assim e pronto. E é aí que mora o grande perigo, né? Porque a gente quer crianças e depois adultos que sim, que saibam se posicionar, que tenham as suas opiniões, que defendam as suas ideias, que briguem pelos seus ideais. Mas se a gente não construir isso quando eles ainda são pequenos, é aí que mora o grande perigo. Então, se a sua criança se colocou contra algum posicionamento, quem sabe a gente faz por aqui. Mas eu acho que é por aqui. Vamos conversar sobre isso. Vamos trazer sentido, vamos discutir e talvez, essa é a questão dos pais, quando a gente fala dos pais assertivos, e talvez a gente vai poder mudar de ideia e entender que a ideia da nossa criança, ou o posicionamento da nossa criança, pode também ser bom. Exato. É se colocar nesse papel de poder aceitar. Eu vejo hoje que nós tomamos decisões não respeitosas, certo? Sem levar em consideração o sentimento das crianças. E isso vai gerando um monte de bloqueios, um monte de traumas. E uma das coisas assim, que a gente quer trazer nesse vídeo, eu acho que principalmente é essa clareza e essa virada de chave. Nós somos viciados em certas atitudes. Por mais que a gente entenda e gostaria de agir diferente com os nossos filhos, na hora de tomar atitude, ali de bate-pronto, instintivamente, né, a gente utiliza formas não respeitosas com a criança, né, usando coisas que ridicularizam, sabe, que são pautadas na vergonha, na punição ou na recompensa. E aí você imagina assim, né, vamos imaginar uma situação, né, onde a criança já com uma certa idade, hoje a Camille tem 7 anos, mas vamos pensar numa idade que ela já está ali dentro desses 4 a 5 anos, e essa criança te chama para pedir para tu limpar ela. Comum, né? Muito comum no dia a dia. Sim, mãe, tô pronto. Só que a criança já está grande. E aí tu vai lá e toma uma postura e diz, não, como assim? Tu é uma menina grande, da onde já se viu uma menina de 7 anos, uma criança de 5 anos, e eu tenho que estar limpando a tua bunda? Então assim, tu vai
pautando em frases, e agora até eu mesmo me senti forte falando isso, assim, sabe? Forte no sentido de usar uma expressão forte, Sim. sabe? Para estar lidando com as crianças. Olha como eu sinto isso errado, que isso me chama atenção, né? Que olha o que a gente está falando ali naquele momento, o quanto está gerando humilhação, vergonha, e aí eu mais uma vez quero que ela haja melhor, fazendo ela se sentir pior. E esse é o grande problema da obediência. A obediência pautada nesse, né, a obediência do autoritarismo. O que nós queremos propor para vocês é uma obediência colaborativa, uma obediência pautada na cooperação. E seria simples, na verdade, é uma virada de chave mesmo, é essa a grande ideia. Porque quando a gente começa a entender, quando a gente começa a perceber isso, a gente consegue fazer de um jeito diferente. Mas claro que é difícil, porque a gente está emocionalmente envolvido naquela situação. E às vezes tu tá num momento mais corrido, né? E a gente acaba trazendo então toda a nossa herança e aí conduzindo de maneira errada. A situação do banheiro, por exemplo. Seria muito melhor se o pai ou a mãe, na hora que chega lá no banheiro, mas já é grande, a criança tem condições de daqui um pouco de se limpar sozinha. Quem sabe, então, eu fico aqui contigo e aí eu vou te ajudando, vou te dizendo como fazer e tu faz. Porque eu sei que tu consegue, porque tu já é grande, porque olha que legal. Encorajada. Isso seria uma postura diferente, conseguiria um resultado que tu gostaria de ter, sem ter que ridicularizar a criança, fazer com que ela se sinta pior, né? Então, essa convivência colaborativa que a gente fala, ela é pautada na empatia, na convivência colaborativa. Verdade. Que eu às vezes abro mão de um desejo meu, porque eu sei que é importante para o outro da minha família. E a criança vai construindo isso, acreditem, a criança vai construindo isso. Eu gosto de fazer determinada ação, mas eu não vou fazer porque eu sei que deixa o meu pai ou a minha mãe triste, chateado. Isso é uma coisa que a criança consegue construir, claro, à medida em que ela vai ficando um pouco mais velha e consegue ter compreensão das pessoas e das coisas ao redor, ela consegue construir. Isso vai acontecendo com o tempo, mas a gente precisa construir isso com ela desde pequenininha e construindo esse relacionamento de empatia. A mamãe não gosta, ou a mamãe, por exemplo, não pode fazer tal coisa agora, mas eu vou deixar de fazer, vou fazer depois, porque eu quero brincar contigo, porque eu sei que tu quer brincar comigo agora por 10 minutos, por 15 minutos. A criança percebe que tu abriu mão de uma coisa que tu precisava fazer para atender um desejo dela. Depois, quando ela se colocar numa situação inversa, ela também vai conseguir. Não, mas eu tenho que abrir mão da minha vontade para atender um desejo da minha mãe. E é isso, a família é assim, a convivência colaborativa é assim. É a gente poder se colocar no lugar do outro e às vezes abrir mão de uma coisa que eu gosto, ou vou fazer porque é importante para a convivência do lar. Isso é importante para todos. E isso é construído, né? Construção. É o que a gente sempre diz. O adulto que o nosso filho vai ser, a gente começa a construir hoje na infância. E a gente precisa se dar conta disso como pais. Verdade. E uma das questões, assim, que eu vejo é como é difícil para as pessoas mudarem esse conceito. Sim. E eu sei, assim, por lidar com muitas famílias e ao longo de todos esses anos, eu vejo que toda vez que tu vai conversar com alguém sobre essa mudança, sabe, tu já visualiza a criança manipulando. Sim. Ou, porque então eu vou criar pequenos imperadores, reizinhos dentro de casa. Gente, não é isso. Assim, eu temo porque a gente quer tanto ser mais claro, sabe, no sentido de as coisas vão acontecer, a maioria das coisas que a gente faz, se não todas que a gente faz, é pro bem da criança ou pro bem comum da família, sabe? Então, a forma que tu vai apresentar, mais pautada na cooperação, vai mudar e a criança vai começar a fazer diferente. Assim como tu não vai precisar, mas eu não vou ter todo esse tempo de explicar, como se tivesse que passar uma tarde explicando. Não é isso. Gentileza e firmeza. Explicou uma vez, depois seja firme na tua decisão e segue, sabe? O problema é quando a gente, mais uma vez, volta no passado e aí, sabe, começa a se expressar de forma brava, se expressar de forma que a criança, sabe, se sinta mal. Então, se a gente conseguir mudar isso, eu quero trazer um exemplo para vocês que é o seguinte. Imagina vocês que estão aqui agora vendo esse vídeo conosco, se você estivesse vendo obrigado. Você está sendo obrigado a assistir esse vídeo.
qual seria o teu sentimento? Pensa comigo. Agora, vamos analisar uma criança que não tem o entendimento que tu tem, a vivência que tu tem, e tu quer obrigar que ela faça as coisas. Como que tu quer que essa criança se sinta? E aí, ok, eu não posso mudar o que ela está sentindo, mas o que eu faço? Acolhe o que ela está sentindo, propõe, coloca escolhas limitadas para ela, usa outras ferramentas que sim vão fazer a diferença e essa criança vai começar a colaborar. A gente vem dizendo isso, a gente tem um lema lá em casa que é assim, nessa casa todos ajudam. E quando a gente determina esse lema, sabe, tudo que é feito dentro daquela casa é para o bem de todos. E eu não digo para minha filha que ela tem que fazer isso porque ela tem que fazer e acabou, porque eu estou mandando. Mas não, é porque nessa casa todo mundo ajuda. E principalmente, quando ela tem que fazer alguma coisa, ela tem que organizar o quarto dela. Ao invés de eu mandar ela organizar o quarto dela, eu digo para ela que depois que ela organizar o quarto dela, ela vai poder fazer outra coisa que ela quer. Eu estou dando opções, eu estou sendo firme, eu estou sendo gentil e não estou abrindo mão de uma obediência, não estou abrindo mão do que a criança tem que fazer, mas eu estou apresentando de forma colaborativa. E não deixando ela fazer tudo o que ela quer. Exato. É isso. Tu pode seguir por este e por este caminho. Qual dos dois tu quer? A criança tem a possibilidade de escolher, né? Ela tá podendo escolher por um ou por outro caminho. Ah, não, mas eu quero o terceiro. Não, o que eu tô te propondo é este ou este. Qual destes dois tu quer? Né? Hoje o dia tá calor, a gente pode colocar uma roupa curta. Tu quer colocar esta ou esta? Não, eu quero colocar aquela que tá no armário. Não. Olha, veja bem. Eu tô te propondo colocar esta ou esta. Qual destas duas tu quer? Ah, eu quero esta. Pois bem, então escolheu. É dar sim a possibilidade da criança escolher, dar ela a possibilidade de participar, mas não fazendo tudo o que quer. Exato, pensando a longo prazo. Hoje nós temos que preparar os nossos filhos para o adulto que ele vai ser. Sim. E a obediência pautada no autoritarismo, ela gera submissão. Essa submissão vai fazer com que o teu filho, quando ele for um adolescente, um pré-adolescente, uma outra pessoa diga assim, ó, usa isso aqui, bota isso aqui, usa drogas, sabe? Faz isso que seja uma coisa errada. E essa criança, ela tá tão pautada na submissão, na obediência, que ela não foi ensinada a ter escolhas, e principalmente que ela tem uma escolha, que ela vai simplesmente baixar a cabeça e dizer ok. Sim. A mesma coisa para um relacionamento, quando ele for um adulto e for se relacionar, né, com o seu cônjuge ou com o seu parceiro, vai estar aberto a um relacionamento abusivo. Por quê? Porque desde criança, e é isso que a gente não entende, que a gente só tem a infância das crianças para marcar na vida deles. A gente tem a infância deles para determinar como vai ser no caso, as suas decisões, aquilo que ela vai tomar para si na vida adulta, vai ser pautado nesse momento. E aí hoje a gente vê tantos relacionamentos, pessoas que, né, admitem pessoas abusivas, pessoas que admitem que as outras façam com elas o que elas bem querem. Só que, poxa, por que será que esse adulto é assim? É nessa fase, pais, que vocês têm que tomar a decisão de mudar o seu jeito e, ao invés de criar uma criança submissa, uma criança obediente, pautada no medo e na vergonha, tu criar uma criança que ela obedeça, porque ela entende que por trás tem o amor dos pais, que por trás tem uma coisa certa a se fazer, para o bem comum de todos, mas que a gente entende o que ela está sentindo, o que ela está passando, e que se ela não entende hoje, vai chegar um momento que ela vai conseguir entender. Sabe que eu fiquei pensando quando tu deu os exemplos do adolescente, às vezes pode ser exatamente o contrário também, porque a criança, ela necessita de segurança, ela precisa se sentir segura. Por isso a gente fala da importância da rotina, por isso a gente fala da importância da figura dos pais, né, como pessoas que ofereçam segurança para ela. Então, se eu posso fazer tudo o que eu quero quando eu quero, eu não tenho essa construção de imagem de segurança no meu pai e na minha mãe. Então, às vezes, quando eu sou maior, mais velho e que eu tenho autonomia de ir e vir, eu procuro segurança em lugares onde talvez eu não tenha essa segurança. E aí, por isso, às vezes, o uso de drogas, o uso, né? Então, na busca, na tentativa de encontrar essa segurança que não teve em casa, essa autoridade que não teve em casa,
busca em lugares onde não deve. E o relacionamento, às vezes, pode ser o contrário. Porque a criança pode perceber que aquilo não foi bom para ela quando criança e quando adulto, ser o abusivo, em vez de ser o abusado. Ah, olha só. Né? Então isso também pode Outra grande acontecer. reflexão. Também pode acontecer, né? Então eu não quero isso pra mim, eu não quero isso pro meu relacionamento. Então eu domino, eu digo quando, eu digo como, e aí eu crio meus filhos pautando no medo, pautando na obediência, porque eu quero que seja assim, porque eu preciso ser satisfeito desta maneira. Então isso também acontece. E é uma coisa que a gente precisa pensar, e acredito que como mãe, como pai, como pais, a gente não quer isso pros nossos filhos na vida adulta. Uma das coisas que a gente tem que estar atento é que tudo aquilo que te irrita na tua criança é alguma inabilidade tua. É alguma habilidade que tu tem que conquistar, seja ela de comunicação, seja ela de negociação, para que tu possa sim fazer diferença na educação do teu filho. E aí a gente pode pular para um outro extremo, que é o extremo da recompensa. Eu promovo a obediência através da recompensa. Se tu fizer isso, tu ganha um chocolate. Sim. Se tu fizer isso, tu vai poder ficar com o telefone. E a partir do momento que eu ensino através da recompensa, que daí eu pulei do autoritarismo para a permissividade, a recompensa, ela não passa o sentimento de responsabilidade. Vai chegar um momento que a criança vai pensar assim, tá, olha, se tu arrumar teu quarto, tu vai ganhar um chocolate. Ah, mas a mão de arrumar o quarto não vale o chocolate, então, obrigado, eu não vou querer o chocolate. E aí o que tu faz? Preciso fazer. Ah, então eu vou lá, então vai porque eu tô mandando. Aí tu pula de um pro outro. Então a gente tem que cuidar também. A recompensa, ela também não te ajuda a educar o teu filho para uma obediência. O que tem que ser feito, tem que ser feito. O que muda é a forma de colocar o que tem que ser feito, a forma de apresentar. E aquilo que, à medida que ela faz, a recompensa é o fato de estar colaborando, de estar cooperando para o todo. É o bem-estar da família, é Exato. isso. Né? Então, realmente, eu tenho que fazer para ganhar alguma coisa, não cria uma convivência colaborativa, que é o que a gente falava, e é o que a gente espera, é o ambiente familiar adequado e saudável, é o ambiente nesta casa todo mundo ajuda. Porque ajuda porque entende que é o bem, que é o melhor para todos, não só para mim. Porque a criança que ganha uma recompensa, ela busca a sua satisfação pessoal. Eu faço isso porque eu quero aquilo. Olha só. Né? Então a gente acaba criando seres mais egocêntricos quando a gente toma esse tipo de atitude. E não, a gente tem que fazer isso porque é bom para todo mundo. Eu lavo louça que todo mundo usou em casa. A mãe, por exemplo, pode dizer, eu tô lavando a louça que todo mundo usou porque é bem para todos. Né? O pai trabalha para trazer comida para dentro de casa porque é o bem de todos. A gente arruma a casa, ou é teu papel arrumar teu quarto, é o papel ajudar na arrumação da casa para o bem de todos. Né? Então é isso que a gente precisa construir com as nossas crianças. E é na verdade simples, é uma ideia simples a que a gente está trazendo, mas por conta de toda a bagagem que a gente traz, a gente sempre acaba travando e achando impedimentos para colocar isso em prática, porque é uma ideia super de boa e tranquila. Talvez vai dar um pouco mais de trabalho no início, quando a gente começar a implementar ela, pode ser, porque essa criança vai ser questionadora, porque essa criança vai perguntar, porque a gente vai ter que ter o trabalho de sentar e conversar e explicar, mas isso vai construir o adulto que nós queremos lá no futuro. Nossa, e que bacana, né? Quando a tua criança começa a te apresentar argumentos, quando ela começa a contrapor as tuas falas, sabe o quanto de inteligência emocional e de entendimento essa criança já está adquirindo para fazer isso. Eu não tenho dúvida. Primeira coisa, acho que um exercício que a gente quer propor para vocês hoje são dois. O primeiro, faz uma avaliação das atitudes que tu está viciado em fazer. Naquilo que tu, sabe, de bate-pronto é isso que tu faz. Sim. E o segundo exercício é sempre pensar assim, nas tuas falas, tu tá encorajando o teu filho ou tu tá ridicularizando, tu tá punindo. Faz essa reflexão na tua ação e busca mudar ela, que tu vai ver que vai trazer assim benefícios extraordinários no dia a dia, porque deixa de ser exaustivo, deixa de ser cansativo, certo? Façam isso e deem uma olhada nos nossos conteúdos também, a gente tem muito conteúdo a mais que vai poder te ajudar, né? É um
exercício, na verdade, Exato. só concluindo, é um exercício. A gente vai aos poucos percebendo e às vezes a gente vai falar, já passou, eu errei, eu tenho que voltar atrás e encorajar a criança e mudar a minha fala, e não tem problema nenhum, o pai e a mãe também erram, Sim. né, faz parte, e a gente vai percebendo e aos poucos vai ficando fácil, a gente vai conseguindo perceber o que está acontecendo e aonde a gente está usando e onde a gente tem que mudar, mas a gente precisa dar o primeiro passo, que é sim, eu quero isso para minha família, eu quero que a convivência do nosso lar seja melhor, que o meu filho entenda que ele precisa fazer para o bem de todos, eu quero. Esse é o primeiro passo. E aí começar a observar e transformando aos poucos, você vai ver o resultado que vai ter na vida da sua família. Isso aí, nos siga nas nossas redes sociais, nós somos Atualização Pendente, nós estamos aqui para te ajudar, para estar junto contigo nessa busca de conhecimento e fazer com que aquilo que nasceu para ser lindo e maravilhoso, que é a família, se fortaleça a cada dia. É isso aí, então te inscreve no nosso canal, nos segue lá nas nossas redes sociais que logo a gente posta um novo conteúdo então para nos ajudar, certo? Tchau, tchau!